Amém? Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a abrirmos a nossa Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6. Nós vamos meditar nesta noite, vamos compartilhar a palavra do nosso Deus, olhando o texto do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Vamos falar sobre os cavaleiros, os cavalos e os cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 6, verso 1 a 8. Você pode abrir a sua Bíblia e vou ler com você o texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe, preste atenção nos versos, nas palavrinhas que a gente vai levantar aqui ali no texto. Esteja também pronto para recorrer a outros textos que porventura você perceber que foi citado aí e que é importante no seu aprendizado, ok? Vamos caminhar na Bíblia durante esse período. O texto diz assim, do verso 1 ao 8, no capítulo 6 de Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de trigo de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Até o selo número 4 é o objeto da nossa reflexão e aprendizado aqui nesta noite. Nós falamos nos 2 últimos estudos que aquele que está sentado no trono e o Cordeiro governam o universo. Claro que nessa referência ao ser divino, o que está sentado no trono, o Cordeiro, e nós mostramos isso na semana passada também, que o Espírito Santo, em pé de igualdade, na mesma glória e na mesma divindade, exerce também o poder de governo junto com o Pai, o Filho. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não é menor e não está esquecido, não está deixado de lado no trabalho de governo do mundo. Pelo contrário, nós apresentamos isto na semana passada, mostrando que toda a Trindade está envolvida em todo o projeto de Deus. O que é o projeto de Deus? Capítulo 5, quando nós falamos sobre o rolo selado por dentro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos, e esse rolo é o livro dos atos de Deus, atos da justiça de Deus, sejam atos na criação, atos na providência, atos na redenção, são os atos da justiça de Deus. E não havia ninguém que executasse esses atos, e foi procurado, como dissemos na semana passada, no céu, na terra, embaixo da terra, dentre a criação de Deus não havia ninguém, mas foi achado o próprio Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, e ele é o digno de realizar os atos da justiça
do nosso Deus. Vamos caminhando comigo aqui. Eu espero que nós consigamos, nessa etapa aqui, caminhar juntos e aprender um pouquinho mais. Então, falamos na semana passada, o trono governa, o Cordeiro reina, absoluto sobre tudo. E a Bíblia vai dizer que ele vai reinar até que ele haja colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser vencido será a morte, onde então ele entregará o reino a Deus e Pai, e será tudo em todos. Então, até lá, o Cordeiro está com o governo do universo e o governo do povo de Deus. Os crentes não devem temer, portanto, os tempos de tribulação, de perseguição, de angústia que possam surgir na vida da igreja ou na humanidade, porque o Cordeiro reina. Deus absolutamente sustenta e controla o seu povo, e controla a história. As fortes declarações que tivemos nos capítulos anteriores, então, seguem a cena e se vê o Cordeiro abrindo os 7 selos. A gente percebe, é como um teatro acontecendo. Os capítulos anteriores mostraram o poder de Deus no seu reinado, no seu trono, e agora a cena continua, porque foi encontrado alguém para abrir o livro, desatar os selos e colocar em execução o plano de Deus. O Cordeiro de Deus, ele vai abrir os selos. Interessante que na leitura desse texto, a partir do capítulo 6 agora, os selos são rompidos. A cada selo rompido, apresenta-se um símbolo, apresenta-se um acontecimento. Uma coisa que nós precisamos lembrar é que esses selos rompidos, eles não estão necessariamente dentro de uma ordem cronológica, onde cada um acontece na sequência do outro, mas eles podem acontecer, ou os simbolismos podem se dar quase que no mesmo momento, no mesmo tempo da história. O profeta Zacarias, ele vai apresentar algumas visões parecidas com essas que temos aqui nesse capítulo 6, particularmente no texto que lemos, versos 1 a 8, quando se fala dos 4 cavalos, cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho e cavalo amarelo. Corre lá para Zacarias. Zacarias, capítulo 1, versículo 8. Na verdade, nós deveríamos ler capítulo 1, versículo 8 na sequência e alguns versículos à frente, e você vai ver que Zacarias, ele apresenta também 4 cavaleiros. Aliás, 4 cavalos. E esses 4 cavalos na mesma disposição, praticamente, do que você tem aí no texto de Isaías, ou de Apocalipse, melhor dizendo, desculpe. Zacarias 1,8 diz assim: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo, atrás dele achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Está aí os cavalos de Zacarias. Se você correr, não vamos parar aqui para ler, mas se você correr lá para o capítulo de número 8, capítulo 6, capítulo número 6, versículo 1, você vai também ver de novo ali Zacarias falando desses cavalos. Na sequência, diz aí: outra vez levantei os olhos e vi que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo, pretos. No terceiro, brancos. E no quarto, baios ou amarelos ou cor de mel. Depende de como a gente pode interpretar rapidamente aqui as cores. Mas só para mostrar que visões com cavalos, cada cavalo de uma cor, já existia no Velho Testamento. Então, mais uma vez, eu reforço para você que está nos acompanhando aqui hoje, que o Apocalipse, ele é um livro construído em cima da simbologia do Velho Testamento. Ele não inventa coisas, ele constrói a sua narrativa, onde praticamente a grande maioria dos ícones, dos sinais, dos enigmas que se apresentam ali, são peças mostradas ou vivenciadas na história do povo de Israel no Velho Testamento. Ok? Vamos caminhando mais. Então eu quero olhar com você os 7 selos que lacravam o rolo. Os 7 selos, eles não são etapas sucessivas em épocas diferentes, assim como também não eram as 7 igrejas. Você se lembra que nós já falamos disso num outro momento. Há daqueles que, entre os evangélicos espalhados mundo afora, vão dizer que cada uma das 7 igrejas representa um período na história. Não,
Nós não cremos nisto. Nós reformados, nós cremos que as 7 igrejas, elas representam a igreja de Deus espalhada em toda a história, em todos os tempos. As características positivas, os elogios, os acertos que havia naquelas igrejas, são também elogios e acertos que há em toda a igreja espalhada por todos esses 2000 anos de história. E os erros também daquelas igrejas são também erros que se presenciam em todas as páginas da história nesses 2000 anos vividos até aqui. Então, não são 7 igrejas como sendo 7 épocas diferentes. Adventistas creem assim, dispensacionalistas creem assim, mas nós reformados não cremos que sejam 7 igrejas representando 7 épocas ou 7 dispensações, mas cremos que é o retrato da igreja. Em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as culturas, a igreja vai ter seus acertos e seus erros, e ela precisa primar para corrigir onde houver erros. Também, então, os selos que se abrem aqui, eles não são épocas diferenciadas, mas são eventos que se dão no decorrer da história. Podem acontecer os mesmos eventos nas mesmas épocas, sem qualquer dificuldade. Esses selos, então, indicam movimentos que, desde a ascensão de Cristo, morte, ressurreição e ascensão, o período que marca a saída de Jesus para esse mundo, a entrada de volta na glória, a sua glorificação, o seu senhorio assumido, o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todos o chamem de Senhor. Então, a partir desse evento da volta de Jesus aos céus e ele ser reentronizado no seu lugar de mando, são eventos que acontecerão desde aquela época e marcarão a era ou a dispensação inteira, ou o período da graça todo, desde a morte e ressurreição de Cristo até o último dia, o terrível dia do juízo de Deus no regresso do Senhor Jesus Cristo. Então esses selos não são cada selo uma época diferente necessariamente, mas esses selos marcam eventos que se darão em toda a história nesse período. São visões de paz, são visões de guerra, são visões de fome, são visões de morte, são eventos de perseguição à igreja e são eventos do juízo de Deus sobre a raça pecadora, sobre os inimigos de Deus. Então os selos vão marcar esses eventos que se darão na história, onde Deus rege absolutamente e controla toda a história. Jesus abre os selos e ele está encarregado então de todo o programa, de modo tal que a história está nas mãos de Jesus. Ele é o Senhor que cuida da história. Ele é o Senhor que faz a história acontecer. Ele é o Senhor que tem a história nas suas mãos. Falamos aqui também na semana passada, rapidamente olhando, que a história, no ponto de vista cristão, ela não é um emaranhado de coisas sucessivas, aleatórias, que acontecem sem um direcionamento, mas a história tem começo, meio e fim. Nós cremos que a história ela foi planejada por Deus e ela está indo exatamente para a sua consecução, ou para a sua finalização, assim como Deus estabeleceu. Nada foge ao seu controle. Outra observação é que nos primeiros 4 selos nós percebemos aqui a ira de Deus misturada com a graça de Deus. Mas a partir do 6º selo especialmente, haverá então ali o derramamento da ira de Deus sem mistura. Como nós não vamos chegar no 6º selo hoje, vamos parar apenas nos primeiros 4, então você vai perceber tanto graça quanto ira acontecendo no desenrolar desta história, ou desses acontecimentos. Esse capítulo de Apocalipse ele é como um texto paralelo dos textos apocalípticos que você tem nos evangelhos sinóticos, especialmente. O que são os evangelhos sinóticos? São os 3 evangelhos primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, e eles têm a mesma ótica, eles têm a mesma visão, eles olham para os eventos da vida de Jesus Cristo quase que num paralelo, quase que as mesmas palavras de um se repetem no outro, com algumas pequenas mudanças. As parábolas, de repente, falta uma aqui, outra ali, mas no contexto geral, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles caminham praticamente juntos. Então, eles são chamados de sinóticos, ou da mesma visão, visão conjunta. Eles apresentam essa narrativa. Então, o texto de Apocalipse, descrito aqui nesse texto especialmente, no capítulo 6, ele mostra um pouco do que acontece lá. Perceba, Mateus 24,
é chamado o pequeno Apocalipse de Jesus. Ele está também em em Marcos capítulo 13, e ele é registrado também em Lucas capítulo 21. Esses três capítulos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, eles encerram o que é chamado de pequeno Apocalipse, ou seja, Jesus dizendo coisas que vão suceder no decorrer da história. Algumas coisas já acontecem na história da humanidade, outras de uma maneira muito precipitante e complexas, mais no finalzinho da história, até que no céu se mostre o sinal do Filho dos Homens e todo olho o verá descendo. Então, são eventos que Jesus estava mostrando nesses três capítulos, eles têm praticamente a mesma ótica. Observe o paralelo que você tem nos textos. Eu não vou conseguir ler para você, talvez, cada texto em particular, mas eu espero que você olhe aí na sua Bíblia, ok? Vamos lá, então? Olha lá. Guerras. Você vai ouvir falar de guerras, e eu vou pegar aqui o texto de Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, e você vai ter exatamente o Senhor Jesus Cristo falando disso. Mateus 24, 4 e 5. Jesus fala da seguinte maneira: e lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário que assim aconteça. Então, especialmente no versículo 6 aí, rumores de guerra. Olha no capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 6, versículos 6 e 7, e você vê aí exatamente isso. Uma voz do meio dos seres vem dizendo, versículos 7 e 8, melhor dizendo, né? Versículo 7 e 8, você tem aí um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, chamado Morte, o inferno estava seguindo, e ele tinha autoridade para matar até a quarta parte da terra, usando a espada, usando a fome, usando a mortandade, usando feras. Então, a espada é o símbolo da luta, da guerra, e ouvireis falar de guerra. Outra coisa que você tem de paralelo, você pode olhar aí, por exemplo, haverá fomes. Lá em Mateus capítulo 24, a parte final do verso 7, vai dizer que além das guerras, reino contra reino, nação contra nação, haverá fomes. E você pode voltar então para Apocalipse, no versículo 5, você vai ver do versículo 5, especialmente 5 e 6, quando ali a restrição de alimentos, uma medida de trigo por um denário, cuidado, não danifique o azeite, não danifique o vinho, a cevada está sendo muito cara, e daí por diante você vê a escassez de alimentos presente aí, a fome. Você vê também lá em Mateus perseguições, praticamente do versículo 9 em diante, você vai ouvir Jesus dizer, vocês vão ser odiados, os matarão, serão perseguidos, e daí por diante, perseguições farão parte do cenário contra a igreja, e você olha lá no capítulo 6 de Apocalipse de novo, versículo 9 até o 11, você percebe aí também que há perseguição, a gente morrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Olha mais uma coisa paralela aí, abalos do mundo. Se você voltar lá para Mateus de novo, capítulo 24, versículo 29, Mateus 24, verso 29, você vai perceber ali que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas se abalarão no firmamento, os poderes do céu serão abalados, ou seja, esse mundo vai passar por hecatombes e por transformações tremendas, e os poderes do céu serão abalados. Não significa necessariamente que vai cair estrelas, mas que haverá manifestações extraordinárias em todo o cosmos. Se você corre para Apocalipse, capítulo 6, agora de novo do verso 12 até o 17, você vê mais uma vez essa situação aí. Versículo 12, o sol se tornou negro, a lua se tornou como sangue, as estrelas caíram pela terra como a figueira, quando abalada, e daí por diante, você vê os poderes do céu sendo abalados e coisas tremendas acontecendo no mundo. E lá no capítulo 24 de Mateus, vai terminar ali aquele texto dizendo que se verá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele descendo nas nuvens com poder e muita glória, e você vai encontrar de novo no capítulo 6,
versículo 16 e 17, particularmente, a manifestação do Filho do Homem e os ímpios dizendo aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se diante desse Deus? Então, são paralelos que você encontra no capítulo 6 aqui de Apocalipse, com os textos chamados pequenos apocalipses lá dos evangelhos. O chamado aos cavalos e aos cavaleiros. Percebeu na nossa leitura inicial que para cada cavalo com sua respectiva cor, um dos querubins é que chamava? Olha lá de novo. Apocalipse capítulo 6, não perca o fio da meada. Diz aí o versículo de número 1, no capítulo 6, um dos 4 seres viventes. Lembra? Os seres viventes eram querubins. Um desses 4 querubins, daqueles seres magníficos criados por Deus, um deles é que estavam os 4 rodeando o trono em adoração, e um deles, então, na visão de João, ele diz, à medida que Jesus abriu o lacre, abriu o selo do livro, um dos querubins disse: vem! E aí você vê então. Então, para cada querubim, à medida que o selo é aberto, há uma voz de comando dada pelos querubins. O cavalo na Bíblia, é interessante olhar isso, o cavalo na Bíblia geralmente ele é mencionado em conexão ao conceito de força, de terror, de guerra e de conquista. Então, quando você vê os 4 cavaleiros aqui, tem algo ligado a essas questões aí, nesses cavaleiros. Força, terror, guerra e conquista. Você poderia, quem sabe, correr aí atrás de alguns textos, e eu me proponho a olhar alguns deles com você rapidamente. Isaías capítulo 30, corre lá. Isaías capítulo 30, verso 16. Isaías 30, 16, o texto diz assim: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. É claro que aqui é um texto isolado, falando sobre uma situação de conflito, da tentativa de Israel conseguir apoio com os egípcios e fugir da ira de Deus presente na disciplina dos outros povos que viriam sobre eles, mas apenas quero lembrar aqui essa expressão de que sobre cavalos fortes, sobre cavalos ligeiros, nós conseguiremos a fuga. Olha também no capítulo 31 aí de Isaías, o versículo... Perdi aqui agora o versículo, porque não foi exatamente o que eu marquei. Versículo 3. Os seus cavalos são carne e não são espíritos. Vai dizer aí no versículo 1, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos e confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros. Então marquei 31, 1, eu falei 11, né? Mas é 31, 1 mesmo, desculpe o erro aí. Né? Então mostra que os cavalos são fortes, os cavalos são violentos, são capazes, mas o texto vai dizer: ai daqueles que confiam no Egito. Então, só para mostrar aqui essa confiança nos cavalos. Se você vai lá para Jó capítulo 39, você pode fazer isso. Jó capítulo 39, versículo de número 22, diz assim: ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Deixa eu voltar aqui, ainda me perdi aqui no versículo de novo. Versículo 18. Versículo 18. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. A ideia de que o cavalo e o cavaleiro perto de Deus não são nada, mas diante dos homens eles são grandes e são fortes. Ainda você pode olhar no Salmo 20, versículo 7, quando diz lá que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Então, o cavalo na Bíblia, ele tem essa figura voltada para força, para terror, para guerra, para conquista, é um animal valente. No simbolismo do Apocalipse, você vai encontrar também essa mesma associação de ideias. Volta lá para o Apocalipse e dá uma olhadinha breve lá. Capítulo de número 9, versículo 7, olha lá.
9, 7 de Apocalipse, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Então, é uma outra figura que se apresenta ali, mas mostrando o cavalo também tem essa designação de força, de terror, de capacidade para guerra. Se você olhar no capítulo 14, versículo de número 20, você vê uma outra apresentação do cavalo aí, 14, 20, olha lá. Diz assim: e o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Então, os cavalos, animais de guerra, fortes, estavam ali no meio dessa batalha. E você tem mais um texto ainda, aí em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Olha lá, 19, 11 de Apocalipse. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e ele julga e peleja com justiça. Aqui é a figura de Jesus, mas a ideia do cavalo aí também como um animal de conquista. Então, o cavalo tem essa figura aí espalhada em muitos textos da Bíblia. Os 4 seres viventes, que eles se apresentam, eles apresentam aqui os 4 cavalos, cada um por sua vez, cada um com o seu cavaleiro e cada um em sua cor respectiva. Fica claro que o chamado é dirigido ao cavaleiro, e não necessariamente ao cavaleiro que conduz o seu cavalo na sua respectiva cor. Então, os 4 seres viventes que vão chamar a ordem de apresentação na história esses 4 cavalos. Existem aqui 4 verdades ensinadas acerca nesses textos. Primeiro, a história não está à deriva, mas aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles reinam e eles são adorados. A história não está solta, cada um fazendo o que quer, mas Deus está no trono assentado, o Cordeiro está reinando e tudo está acontecendo sob as vistas e sob a rédea do próprio Deus. Segunda verdade, quem tem o livro tem o controle. Quem tem o livro? Capítulo 5, o Cordeiro. O Cordeiro é aquele digno de abrir o livro. Quem tem o livro, que são os atos da justiça, o desenrolar da história, quem tem o livro conduz a história. Jesus é o digno, ele é o Cordeiro, ele é aquele que foi achado digno de fazer acontecer a história dos atos justos de Deus. É ele quem abre os selos e é dele que sai a ordem dos acontecimentos sucessivos em toda a história. Então, tudo acontece porque ele, o Cordeiro, conhece, determina, permite, controla, e mesmo os inimigos estão debaixo da sua autoridade e estão debaixo do controle absoluto do Cordeiro. Não existe uma força pária, não existe uma paridade de forças entre Deus e qualquer outro ser. Qualquer outro ser que exista, seja Satanás com as suas hordes de anjos terríveis, quaisquer que sejam os seres que nós conheçamos ou imaginemos, não existe páreo. O Cordeiro controla, domina e administra todas essas forças, todos esses poderes. Quarta verdade que temos é que todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. E é do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse, dando a largada para dentro da história. Então, é o Cordeiro que determina tudo. Ele tem o livro na mão e ele constrói a história. Ele tem o livro na mão, ele conduz a história. Cada pessoa, cada ser, dentro de todo o universo de Deus, está sob o controle de Cristo, o Cordeiro, e cada ser na história e na existência vão ser usados e administrados por Deus para que os seus alvos sejam atingidos. Era de Lutero aquela velha expressão que o diabo é o cachorro de Deus. Ele não faz nada que Deus não permita. Ele está ali amarrado na corrente e ele não vai além do que a corrente lhe permite ir. Ele não vai além do que Deus já estabeleceu como seu limite. Terceira coisa, quem são os cavalos e quem são então os cavaleiros? Algumas coisas para a gente ver, um cavalo de cada vez. Primeiro, o cavalo branco e o seu cavaleiro. Pode-se ver na história diferentes interpretações sobre esse cavalo. Então você tem pelo menos
no decorrer desses 2000 anos de história, muitas foram as tentativas de achar o que é esse cavalo, quem é o seu cavaleiro, mas algumas são mais predominantes. Eu coloquei aqui 4 delas. Esse cavalo e esse cavaleiro pode ser o anticristo. Então há daqueles que defendem que o cavalo branco é o anticristo. Há daqueles que defendem que o cavalo branco são as conquistas militares, as guerras, os avanços, as dominações, as disputas de um país sobre outro e essas conquistas militares, então é esse cavalo branco. Há outros também que defendem que esse cavalo branco é Cristo, é o Senhor Jesus. Não o cavalo branco, mas o cavaleiro, né? Ele é aquele que conduz esse cavalo branco. E há também nessa mesma proposição aqueles que vão entender que é o Evangelho. Então, o cavalo e o cavaleiro é Cristo. O cavalo e o cavaleiro é o Evangelho. Então, são essas 4 linhas as mais concorrentes aí no decorrer desses 2000 anos. E eu quero dizer para você que boa parte dos reformados assume as 2 últimas. O cavalo branco é Cristo e o Evangelho. E eu prefiro ajustar essas 2 numa só proposta. É Cristo e o Evangelho. O cavalo branco é Cristo com o poder na mão, ele vem vencendo e para vencer, e o Evangelho é o seu carro de batalha, que vem anunciando vida e salvação, que vem anunciando também morte e condenação. Porque o Evangelho, ele é uma faca de 2 gumes. Ele é verso e reverso. Ele oferece a vida, mas ele também garante a morte. Ele oferece a bênção e a paz com Deus, mas ele também oferece o juízo e a ira de Deus. Então, diferentes dos demais cavaleiros, esse primeiro cavalo branco e o seu cavaleiro não traz nenhuma maldição. Se você olhar para os outros cavaleiros, e faremos isso em poucos minutos, você vai perceber que cada um deles tem uma desgraça vindo com eles. Aqui no cavalo branco não tem desgraça. Aqui no cavalo branco tem apenas o fato de que ele vem vencendo e para vencer. Vamos lá, observando mais um pouquinho. Sempre que Cristo aparece, Satanás se agita e assim as provas para que os filhos de Deus são iminentes, surgem as provas para os filhos de Deus. Então, essas provas são iminentes e surgem de imediato aí, assim que Cristo aparece na história. Satanás também se agita, Satanás se revolta e ele vem contra os filhos de Deus. Você percebe? Os cavalos vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo são malignidades que surgem e certamente trazidas pela permissão de Deus, mas pela execução da maldade e da pecaminosidade administrada pelo próprio Satanás. Se você percebe isso, capítulo 12, nós vamos ver isso um pouquinho mais de perto. As palavras descritivas que você tem aqui no versículo 2, olha para o versículo 2, eu vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o fato de ser branco, o fato de ter uma coroa e o fato de ter essa premissa que ele sai vencendo e para vencer, isso são designativos muito mais aplicados a Jesus do que ao diabo e ao pecado. Vamos caminhar nisso em breve. Uma outra coisa que você percebe aí no texto é que foi dado a ele o quê? Um arco, aliás, ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. O arco é símbolo de precisão na guerra. Não é qualquer pessoa que está em cima de um cavalo, em movimento, correndo, e ao mesmo tempo com o arco, e ele consegue atingir a presa, ele consegue atingir o inimigo, ele consegue atingir o alvo. Então o fato desse cavaleiro ter um arco significava que ele era um cavaleiro, um guerreiro de primeira qualidade, e ele era um vencedor. Então o arco na mão dele indica que ele é um cavaleiro e um guerreiro de primeira qualidade, mas o branco é um designativo de Cristo. A coroa é um designativo de Jesus. Ele é o poderoso, ele é o rei dos reis, e o fato que ele sai vencendo e para vencer é um designativo dele. O diabo não sai vencendo e para vencer. Ele pode até sair ganhando algumas batalhas, mas ele jamais será um vencedor. Aliás, pelo contrário, a Escritura diz que ele é um derrotado, que ele é um perdedor. Dizia de novo Martinho Lutero que se você tiver um embate com Satanás,
numa possessão demoníaca ou coisa parecida, lembre para ele que ele é um perdedor. Zombe dele. Ele é um perdedor. Em todo o livro, o branco era usado para Cristo, como já dissemos, e ele não pode ser usado nem para o diabo nem para o anticristo. Então, a cor branca no livro de Apocalipse, particularmente, ela não é um atributivo de Satanás, ela não é um qualificativo do anticristo ou do falso profeta. Antes, pelo contrário, a cor branca sempre se refere a Jesus Cristo. Olha só, quem tinha cabelos brancos, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, era o Cristo. Ele tinha ali cabelos brancos. Ele é que vai dar para nós a pedrinha branca. É dele a pedrinha branca e ele vai dar aquele que vencer. Ele vem numa nuvem branca. Você pode ir olhando aí os versos que estamos passando rapidamente. Ele tem roupas brancas. Apocalipse 3, 4, 5, verso 18. Ele tem um trono branco. Ele é assentado num trono branco. Apocalipse 20, versículo 11. Ele também vem num cavalo branco, lá em Apocalipse capítulo 19. Então o branco, ele é uma cor que aponta no Apocalipse sempre para Cristo, ou sempre para o seu povo, e nunca para o diabo, nunca para o anticristo. Então nós entendemos que esse texto aqui mostra que Jesus é o vencedor. Ele é esse cavaleiro do cavalo branco. Jesus e o Evangelho. Ele vem vencendo e para vencer. Então eu quero dizer para você que o cavalo branco está solto e sendo ele Cristo e o Evangelho, indica que nós podemos pregar na certeza da vitória do reino de Deus. Uma coisa que nós vamos aprender no decurso do livro é que o diabo era o enganador das nações, mas agora ele está amarrado, agora ele está preso. Não vamos discutir muito isso aqui agora, é o objeto lá do capítulo 20, mas nós entendemos que o diabo está preso. Se você vai lá para Lucas, Jesus fala ali que para se vencer um valente, era preciso que um mais valente que ele entrasse na história, dominasse aquele valente, o amarrasse, o manietasse, e então, uma vez vencido, saqueie-lhe os bens. Então Jesus estava dizendo ali exatamente sobre a derrota de Satanás, o fato de Jesus ser aquele que vence, aquele que parece ser um valente, e uma vez vencido, saqueia-lhe os bens. Ou seja, resgata do poder e da potestade dele as vidas preciosas que são os eleitos de Deus. O cavalo branco está solto. Desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o diabo está vencido e amarrado, preso. E nós podemos pregar o Evangelho porque o enganador das nações está limitado no seu poder de engano. A igreja vai ser vitoriosa, ela vai pregar o Evangelho e os eleitos de Deus conhecerão a graça de Deus. A igreja pode pregar o Evangelho. Cavalo número 2, cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Olha aí, Apocalipse capítulo 6, verso 3 e 4 particularmente, quando abriu o segundo selo. Lembra, quem está abrindo o selo é Cristo. Ele é que abre os lacres daquele livro selado. Quando ele abre o segundo selo, ele vê, diz ali que surge um segundo ser vivente ou um outro querubim e grita, vem! Então um outro cavalo surge ali agora, um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro surge nele, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. O segundo ser vivente falou, mas interessante que ele não fez aqui, na narrativa de João, não fez aqui menção da altura da voz desse segundo ser vivente, como fez no caso do primeiro. Você percebeu? No primeiro ser vivente, versículo número 1, ele tinha uma voz com uma voz forte como um trovão. Aqui não diz se ele tinha voz forte ou não, mas o que se percebe é que a mesma potência, o mesmo poder, a mesma autoridade advinda daquele que é um dos auxiliares de Deus ali, um dos querubins, e ele fala e vem o segundo cavalo. Esse cavalo agora é vermelho. Enquanto o branco está para a santidade, para a pureza, para a justiça, a cor vermelha significa banho de sangue e aponta para a guerra ou aponta para sofrimento e tribulação. Então a palavra pir, lá do grego, é a palavra fogo. Por exemplo, pira
é uma fogueira, né? Pir é o fogo. Mas tem um outro derivado aí dessa palavra pir, que é a palavra pirros. Essa palavra pirros significa fúria vermelha. Então você tem aí exatamente essa palavra que é utilizada aí. Um cavalo pirros, né? Ele é fúria avermelhada. Então esse termo é usado para descrever a fúria do dragão que está empenhado na carnificina e na guerra contra a igreja. Se você olhar de novo lá no capítulo 12, olha a imagem, lá no capítulo 12 você vai encontrar uma mulher sobre a terra e tem, aliás, sobre a lua, ela domina sobre a lua, ela tem a terra aos seus pés, e essa mulher, ali ela está grávida, essa mulher vai dar à luz a um filho, esse filho, o dragão vai querer comer esse filho, matá-lo, mas ela dá à luz e rapidamente esse filho é arrebatado e levado para o céu, e o dragão vem contra a mulher, em perseguição, em destruição. Essa mulher é a igreja. É a igreja desde o Velho Testamento, e ela está grávida do Messias. O Messias nasce e rapidamente ele volta para os céus, mas a guerra do dragão agora continua contra a igreja. Se você for lá para o capítulo 12, será objeto, se Deus assim permitir, de um estudo mais à frente, mas lá no capítulo 12, versículo 3, você tem essa exposição rápida aí. Diz assim: viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Ele vem contra a mulher. Então, esse dragão vermelho, né, ele manifesta aqui essa cor avermelhada, porque ele está em guerra contra a igreja. Ele faz todo tipo de morte, carnificina contra a igreja. E se você olhar nesses 2000 anos de história, você vai perceber exatamente que a igreja, desde o seu nascedouro, ela foi uma igreja perseguida e militante. Desde o nosso primeiro mártir, quem foi mesmo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem foi o primeiro mártir da nossa fé? Estevão, muito bem, acertou, né? Estevão foi o primeiro mártir da nossa fé, e desde que morreu Estevão, foi sucedendo vários e vários outros mortos e mortos, aos milhares, aos milhões de mortos na história. Nós temos muita gente que deu a vida ou perdeu a vida por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então o Apocalipse é um livro que narra o conflito de Deus contra Satanás, que narra o conflito de Cristo contra o anticristo, e que narra o conflito do Espírito Santo contra o falso profeta. Perceba, o dragão vermelho guerreando contra Deus e o seu povo, e Deus guerreando contra esse dragão vermelho. Então esse cavalo vermelho e o seu cavaleiro se refere aqui especialmente à perseguição religiosa aos crentes, mais do que a guerra entre as nações. Ele também simboliza o morticínio, a guerra que acontece entre os povos, mas de uma maneira mais detalhada e mais especial, ele tem um direcionamento a significar a perseguição da igreja. Quantos e quantos crentes já foram mortos por causa do nome de Jesus Cristo? Por isso, a carnificina e o sacrifício é o que nós temos aqui. Então é o diabo levando à morte milhares e milhares de crentes no decorrer de toda essa história. Assassinar é um verbo que acontece 8 vezes em Apocalipse. Mas se você for olhar cada um deles se refere ao diabo. Que uma das cabeças da besta é ferida como que de morte, lá no capítulo 13. Mas todas as outras referências se referem à morte do cordeiro ou à morte dos seus seguidores. Então a morte aqui está muito mais ligada à perseguição à igreja. Só um minutinho, meus irmãos, eu acredito que aconteceu um lapso aqui. Deixa eu resgatar aqui. Espero que dê certo. Sem querer fechar. Eu vou ter que pular algumas partes rápidas aqui, porque toquei numa tecla errada e tudo se fechou, mas é rapidinho, já chego lá.
Só um minutinho. Questão de 30 segundos aqui, eu chego lá onde a gente estava. Chego lá, tô chegando. Ok, vamos lá. Então estávamos falando aqui da perseguição de Satanás contra a igreja, trazendo sangue, trazendo morte, trazendo sofrimento contra a igreja. Então os crentes são mortos por causa do nome de Jesus Cristo, essa carnificina, essa mortandade que Satanás faz acontecer em toda a história. A palavra assassinar acontece 8 vezes na Bíblia. Só um minutinho, irmãos. Tá passando aí? Não clique aqui pra ver o que é. Não. Pode ser bem, pode ver tudo. Ele tá no slide. Eu acho que você já estava mais ou menos no 12. Deve ser mesmo. Uhum. Tô comprando aqui. Só um minutinho, irmãos. Estamos chegando aqui. Tá certo? Acontece. Essas coisas acontecem. Falta, às vezes, a técnica. Ok, vamos lá. Deixa eu partir daqui. Ok, vamos retomar aqui. Espero que agora dê certo. Isso, eu estava falando que o verbo assassinar lá no Apocalipse ele acontece 8 vezes, e das 8 vezes, apenas uma vez a morte vai por lado do diabo e da sua besta. As outras vezes todas acontece falando de Jesus. Onde houver a pregação do evangelho, haverá também perseguição da igreja, e assim o cavalo vermelho segue o cavalo branco. O cavalo branco é a pregação do evangelho trazida por Cristo através dos seus filhos espalhados na terra, e onde o cavalo branco passar, o cavalo vermelho também vai trazer perseguição e morte aos filhos de Deus. Terceiro cavalo, o cavalo preto.
a voz do terceiro ser vivente ressoa e ele chama então o terceiro cavaleiro. E agora é interessante que essa voz se associa a outras vozes, possivelmente dos outros seres viventes. Perceba lá no texto de Apocalipse, capítulo de número 6, olha lá, Apocalipse 6, no versículo 5, abre o terceiro selo, surge ali um cavalo preto, e o cavaleiro tem uma balança nas mãos, mas ouve-se uma voz no meio dos quatro seres viventes. Então não é a voz do terceiro ser vivente que chamou o cavalo, mas uma outra voz aparece. Então alguns intérpretes vão dizer que pode ser a voz conjunta de todos eles, ou pode ser a voz daquele que está no trono e que vai dizer alguma coisa na sequência, ok? Vamos lá, observe aí no versículo 6, ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes. E essa voz que estava no meio dos quatro, ela grita: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Alguns vão dizer que essa voz no meio dos quatro seres viventes pode ser a voz do próprio Deus que está sentado no trono e que também fala restritivamente para que não se destrua totalmente os alimentos, apesar deles ficarem muito caros, a inflação ficar muito alta, mas que não se destrua de todo esses alimentos. O cavalo preto, portanto, ele relata a fome. O cavalo preto fala da fome ilustrada aqui pela balança, pesando ou medindo os alimentos e os preços superinflacionados. Vamos perceber isso em questão de minutos à frente. Estava super inflacionado o trigo e a cevada. Percebe que aqui são alguns alimentos que são citados para dizer que o preço estava muito alto, para dizer que a fome vinha desgraçando o povo. Uma medida significa a palavrinha Hoinix, lá do grego. Essa palavrinha significava uma medida, ou seja, era a porção diária de alimento do trabalhador. E em tempos de guerra, essa porção de sustento do trabalhador ficava 12 vezes mais caro que em tempos normais. É comum, por exemplo, em qualquer guerra, a alimentação some. Os mercados não têm o que oferecer, as empresas param de produzir, ou há uma limitação, uma escassez e o preço vai lá em cima. Qualquer situação de guerra, essas coisas podem acontecer. Então é isso que está sendo dito aqui, que o segundo cavalo, representando a guerra ou a perseguição, agora após a guerra e a perseguição, vem a fome. Não necessariamente um após o outro, mas juntamente com a guerra e com a perseguição, vem a fome. Então mostra-se aí que os elementos estavam extremamente caros, tudo muito caro. Uma medida era o que bastava para fazer um pão. Uma medida. Essa palavrinha Hoinix era uma medida de trigo suficiente para fabricar um pão. Mas ela está custando quanto? Olha aí no versículo 6. Uma medida de trigo por 1 denário. Se você correr para a Bíblia, lá no texto de Mateus, vamos passar por ele em breve, lá no texto de Mateus fala que o denário é o salário referente a um dia de um trabalhador. Olha lá, Mateus capítulo 20, vai comigo. Mateus capítulo 20, verso 2. Lá em Mateus, só para ilustrar aí brevemente, Mateus capítulo 20, verso 2. Chego lá. Mateus 20, verso 2, o texto diz assim: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, os mandou para a vinha. É só para ilustrar aqui que o denário era o trabalho de um servidor por dia. Quanto que é o trabalho de o valor do trabalho de um trabalhador hoje? Vamos pegar um pedreiro, né? Quem é pedreiro aqui está nos ouvindo, ou um servidor de trabalho comum aqui no nosso dia a dia, né? Talvez aí uns R$150 por dia. Olha só, o ganho de um trabalhador durante o dia, estava tão escasso o alimento que vendia-se um pão pelo trabalho de um dia.
Um pão por R$ 150. E era só um, que dava para uma pessoa só comer. E a família dele? Então, esse quadro nos mostra que após a guerra e a perseguição, ou juntamente com a guerra e com a perseguição ao povo de Deus, a fome vem graçando e desgraçando e trazendo morte e sofrimento em toda a terra. Com um denário, poderia se comprar 3/4 de cevada. É o que diz aí, se você continuar lendo, uma medida de trigo por um denário, mas 3 medidas de cevada por um denário. A cevada, ela não tem, por exemplo, o glúten, que é uma substância extremamente proveitosa, proteica na confecção do pão, e uma medida de trigo, você consegue fazer pão. Com 3 medidas de cevada, você tenta fazer um pãozinho de cevada igual ao mesmo pão de trigo. Então, só para mostrar que tudo estava inflacionado e tudo estava muito caro e seria impossível essa pessoa ter alimento suficiente com essa quantia para sua família. Ou seja, a fome vinha junto. Então, quando se solta o cavalo preto, a ideia que se tem é que a fome vem desgraçando as nações. E embora a gente seja um Brasil extremamente produtivo, um celeiro do mundo, mas a fome é uma realidade, inclusive dentro do Brasil, e a fome é uma realidade em países fora do Brasil. A fome está solta, o cavalo preto está solto. Mas voltando lá para os dias de Apocalipse, os cristãos de Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Filadélfia, nós já passamos no estudo dessas cartas, dessas cidades e dessas igrejas. Esses irmãos tinham que pertencer a umas associações comerciais, espécie de sindicatos, que exigiam que eles cultuassem os ídolos. Cada sindicato naquele período tinha um deus patronal. Lembra disso? Nós falamos já desse negócio aí. Cada um dos sindicatos, aquelas cidades ali, tinha os seus deuses patronais. E quem estava afiliado aos sindicatos tinha que prestar culto aos seus deuses. E quem não prestasse culto aos deuses não podia ser sindicalizado. Não sendo sindicalizado, não podia comprar nem vender. Então o cristão estava num pé difícil de se manter, porque ele não se sindicalizaria. Ele não aceitaria outro Deus. Ele não confessaria um outro Deus a não ser o Cordeiro. E, portanto, muitos cristãos estavam agora, então, expostos à fome, ao desemprego, por serem fiéis a Jesus Cristo. Esse era o quadro da igreja lá naquela época. O cavalo preto e o seu cavaleiro, então, carregam a insígnia da fome, das privações que acompanham a guerra, a tribulação e a mortandade dos filhos de Deus que são perseguidos na história. Quero que você leia um texto interessante aí conosco. Olha lá. É o texto de Hebreus, capítulo 11. Desculpe, passei errado aqui. Hebreus, capítulo 11, versículo 36 a 38. Olha lá. Hebreus 11, 36 a 38, diz assim, Hebreus fala dos heróis da fé, de homens e mulheres que foram vitoriosos, mas a segunda parte do capítulo fala de homens e mulheres que foram vitoriosos, mas perderam tudo que tinha aqui. Olha só, do verso 36 ao 38, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. É a igreja sendo perseguida, é a igreja sendo espoliada, é o povo de Deus perdendo até mesmo o sustento. A gente gosta muito do texto lá de Davi, quando ele fala que eu já fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Aqui você vê. Aqui você vê o justo perseguido, afligido, maltratado, fugitivo, sem ter o que comer, sem ter o que sobreviver. Lá na igreja primitiva, nos dias de Apocalipse, você vê exatamente os crentes ali nessa condição. Por não adorar outros deuses, não podiam comprar. Por não adorar os deuses pagãos, não podiam ter alimento. Por não servirem os deuses mundanos, eles eram privados mesmo dos seus bens.
é a igreja perseguida, é a igreja sofredora. E a igreja sofredora atravessa a história, ela continua sendo perseguida. Para cada 10 crentes no mundo hoje, um deles está preso ou morrendo nesse momento, por causa da fé em Cristo Jesus. A igreja, portanto, está aí debaixo do cavalo amarelo e do seu cavaleiro. Desculpe, do cavalo... Exatamente, do cavalo amarelo do seu cavaleiro, ou da fome e da perseguição que desgraça a igreja. Aqui agora é o cavalo número 4, ficou errado aqui no meu demonstrativo, mas é o cavalo número 4, que ele está aí do verso 7 ao verso 8, e é o cavalo amarelo. O cavalo amarelo. É o que eu falei anteriormente, era o cavalo preto. Então, ao abrir o cordeiro, o quarto selo, a voz da quarta criatura vivente se fez ouvir de novo. Lembra que para cada selo, um dos querubins falava. Quando ele abriu o quarto selo, o quarto querubim falou e disse, vem! E apareceu um quarto cavalo com o seu cavaleiro, e esse cavalo era montado por um cavaleiro chamado Morte, e o Hades o seguia. Na sua versão atualizada diz que o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, também pela fome, com a mortandade, aqui são pragas e doenças, por meio das terras, ou das feras da terra. Então, o inferno tinha poder para destruir pessoas através da guerra, através da perseguição, através da fome, através de doenças e através de feras na terra. O termo usado para cavalo amarelo aqui é hippos chloros. Essa é a palavrinha lá do grego. Hippos, já ouviu falar de hípica, não é? A corrida de cavalos, ou a hípica, onde você tem ali o criame dos cavalos. Então, é por causa de hippos. Hippos chloros. É o verde, é o cavalo verde amarelado. É aquele verde meio apodrecendo. É um cavalo pálido. Essa é a cor desse cavalo. A cor amarelada, ela descreve a morte. Ela segue a fome e a decomposição provoca náuseas em quem a vê. Esse era o cavalo amarelo. A morte, mesmo que não cavalgando um cavalo específico, ela era acompanhada pelo Hades. Então, a morte estava no cavalo amarelo e o Hades vinha seguindo. O Hades estava seguindo em um cavalo? Estava seguindo a pé? Como ele estava seguindo? Significa o Hades estava seguindo, ou o inferno estava seguindo. Hades aqui não é uma mera menção à sepultura. Em alguns lugares na Bíblia, Hades significa sepultura. Mas aqui, como a nossa versão atualizada bem traduziu, a ideia do inferno. É o lugar onde as almas dos incrédulos são mantidas, enquanto as almas dos crentes estão desfrutando já no descanso com o Senhor no céu. As almas dos incrédulos estão no Hades, ou estão no inferno, no lugar de tormento. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Lá estava o rico em lugar de tormento. Lá estava o rico no inferno ou no Hades. Então, se a morte golpeia... O amarelo é a morte. Ok, foi um erro da minha parte aqui. O preto era a fome e a mortandade que vem se desenrolando pela fome. O amarelo é a morte consequente da própria perseguição, da guerra e da fome que vem desgraçando o mundo, particularmente o povo de Deus. Então, se a morte golpeia e mata, o Hades vem junto, juntando as suas vítimas e recolhendo todos no inferno. A morte e o Hades matam e ajuntam milhões e milhões de pessoas de várias maneiras horripilantes. Violentamente, com armas de destruição em massa ou individual, com escassez de alimento que resulta em morte lenta, por doenças extravagantes de um ou de outro tipo, ou pela instrumentalidade de feras. Então, só para perceber aqui, a morte e o Hades levam milhares de pessoas à perdição o tempo todo. Então, armas de destruição,
guerras ou armas usadas uns contra os outros, nos assassinatos que tem por aí, ou usada contra si mesmo, é a morte sendo trazida de forma violenta. Escassez de alimento resultando em morte lenta. E você vê aqueles quadros lá da África com criancinhas esqueléticas morrendo à míngua, é a fome matando. Ou doenças extravagantes, pragas como a que nós estamos vivenciando esses dias, ou outras doenças terríveis, ou a instrumentalidade até de animais matando e destruindo vidas. Então, a morte e o inferno vão coletando os seus e recolhendo na perdição. Os primeiros leitores do livro de Apocalipse, meus irmãos, eles sabiam exatamente dessa realidade aplicada às suas próprias circunstâncias. Perceba, eles enfrentavam constantemente a morte pela espada, ou seja, os crentes eram sacrificados, eram mortos, eles morriam por inanição, porque não tinham trabalho, não tinham alimento, não tinham sobrevida, ou por doença que era consequente a essas situações, e muitos corpos de crentes eram jogados em beira das estradas e eram comidos e destruídos pelos animais do campo. Então essas quatro coisas, a morte pela guerra, pelos conflitos, a morte por fome, a morte por doenças e a destruição dos seus corpos pelos animais. Isso eram coisas vivenciadas pelos cristãos perseguidos lá naqueles dias. Então, um grande número de pessoas hoje também morrem cruelmente nas guerras, em conflitos, em fome, em epidemias. A morte continua destruindo e levando milhões. Olha só, a praga bubônica no século XIV matou cerca de 26 milhões de pessoas, a chamada peste negra. Cerca de 26 milhões de pessoas na Europa entre os anos 1346 e 1352. Muita gente morreu na Europa naquela época. A gripe espanhola, agora, quase que nos nossos dias aqui, 1918... a gripe espanhola espalhou-se pelo mundo, causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas, embora existam estatísticas que apontem para cerca de 100 milhões de pessoas mortas naquele período da Primeira Guerra Mundial, junto com a gripe espanhola, que foi terrível naquele período. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 20 milhões de pessoas morreram na Europa e mais ou menos esse mesmo número na região asiática. Muita gente morreu, e então mostra aí que o cavalo amarelo é a morte, que vem trazendo desgraça em todo tipo, seja pela guerra, que é a espada, seja pela fome, seja pelas pestes, seja pelas feras. Esses quatro cavalos estão soltos, eles estão agindo. O primeiro cavalo é o cavalo branco. O cavalo branco significa o Evangelho da Paz, o Evangelho de Jesus Cristo, e ele vem vencendo e para vencer, e as portas do inferno não prevalecerão, diz a palavra de Jesus. Então o cavalo branco é o Evangelho da libertação, da salvação, de transformação de vidas, e esse cavalo está solto. Eu e você podemos e devemos continuar pregando o Evangelho, porque o cavalo branco é o vencedor. Mas você tem também um cavalo vermelho, que são as perseguições contra a igreja ou as guerras arrebentadas nesse mundo todo, trazendo desgraça e sofrimento. Você tem o cavalo preto, que simboliza a fome sendo trazida sobre toda a humanidade, especialmente sobre cristãos perseguidos nesse mundo perverso. E você tem o cavalo amarelo, que é a morte e o inferno, alcançando e levando multidões para o seu leito. Então, o cavalo branco está solto e o seu cavaleiro saiu vencendo para vencer, por isso, prega o Evangelho. Os quatro cavalos não são épocas sucessivas, mas são realidades que estão soltas desde a morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Os demais cavalos estão soltos também, e cada um deles, seja o vermelho, o preto, o amarelo, eles estão cumprindo exatamente os sinais e os juízos de Deus sobre esse mundo caído. Então, não temas, porque você está sob as ordens do Cordeiro, sob o controle do Cordeiro, e esses cavalos também estão controlados por Deus, cumprindo exatamente a vontade de Deus na terra. O Evangelho vai alcançar cada um dos eleitos até o último dia. Ele veio vencendo e para vencer. Os outros cavalos,
a perseguição contra a igreja, as guerras, a fome, e o sofrimento, eles vão caminhar durante a história e vão cumprir o seu mistério. Mas lembre-se, Jesus controla esses cavalos. Jesus é o Senhor que abre os selos e Ele é o Senhor que cuida da história. Próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, vamos olhar no capítulo 6, do verso 9 a 11, o clamor dos mártires. Como a igreja perseguida chora, como os que morrem por causa do Evangelho estão em sofrimento, estão clamando a Deus. Vamos ver isso lá na próxima sexta-feira, se Deus assim permitir. Amém? Essa é a nossa reflexão para hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não falte semana que vem. Vamos estar juntos aqui, se Deus assim permitir, estudando um pouquinho mais desse precioso livro. Ok, estamos aqui para encerrar o nosso momento de estudo dessa noite. Desculpa aí as gafes aqui com todo esse processo, é meio complicado às vezes mexer em tudo isso aqui, mas que Deus possa abençoar a sua vida. Lembre-se, o Cordeiro abre os selos. O Cordeiro tem o livro da história em suas mãos. O Cordeiro conduz a história e o Evangelho é essa verdade transformadora que está solta. Veio vencendo e para vencer, o Evangelho e Cristo são os vencedores. E eu e você fazemos parte disso. A fome, a guerra, a mortandade, a perdição e o inferno vêm caminhando atrás. E nós seremos livres desse mal exatamente porque o Cordeiro é aquele que resgata a minha e a sua vida para a glória dele mesmo. Amém?